Olá, preparando aqui o chardonnay de Páscoa, resolvi filmar para deixar aí para as gerações futuras, né? Para quem se interessa em fazer e aprender. Neste momento aqui eu estou fazendo o recheio e queria dar uma explicaçãozinha rápida aqui de como é que a gente faz. Eu tenho aqui 5 linguiças calabresa sadia, que eu já tirei a pele e já passei no processador. Eu tenho aqui meio queijo Minas padrão. Tem várias marcas, eu comprei o tirolesa, que é a que eu gosto bastante. E procurei comprar um maiorzinho, né? Porque tem outros que são menorzinhos. Esse queijo é aquele que é uma forma redonda, que parece uma lua. E quando a gente fala meio queijo, é a meia lua, né? Não é a forma inteira. É meia lua, meia forma de queijo Minas, que eu também já passei no processador. E agora eu vou colocar os outros ingredientes, que são 5 claras, eu coloquei aqui porque, como eu coloquei 5 linguiças, eu acrescentei um ovo aqui. 5 claras batidas em neve e 5 gemas batidas também. E a gente não bate junto. E depois eu vou colocar o açúcar e fica separado, vou juntar tudo, mexer e o recheio já fica separado para que depois eu faça a massa para colocar esse recheio. Então, este é o recheio, já estou com as formas untadas, aqui já deixo untada, são formas grandes porque essa quantidade de massa vai dar bastante, né? Enfim, e aqui já vou ter o recheio pronto para em seguida passar para vocês a massa, tá bom? Beijo! Então, aqui eu já misturei as claras e as gemas, então tá praticamente pronto. Tem que misturar bastante para ficar tudo bem homogêneo. Só falta o açúcar, que são duas colheres de sopa. Ou seja, são as maiorzinhas, né? Uma quantia generosa porque tem bastante linguiça e bastante queijo aqui. Até um pouquinho mais, tá bom? Agora a gente termina de misturar esse açúcar e tá pronto o recheio, tá? Daqui a pouco eu volto com a massa. Aqui eu tenho então já 2 formas grandes untadas, prontas para já colocar depois o chardonnay, né? A massa. Aqui eu tenho já o recheio pronto, que eu vou usar depois quando eu abrir a massa. E vamos então agora para fazer a massa. A massa eu vou usar 1 xícara de leite que eu já amornei, né? 1 xícara de leite morno. Aí nesse leite morno eu vou colocar o fermento biológico. Eu comprei na padaria 30 gramas, mas vocês podem comprar no mercado o tablete. Seriam 2 tabletes de 15 gramas cada um. Aí você dá uma misturada nesse fermento, nesse momento a gente começa a usar as mãos, né? Vai dissolvendo o fermento nesse leite morno. Não pode colocar o restante dos ingredientes antes de dissolver o fermento, tá? Dissolve bastante, porque o leite tá morninho e o fermento dissolve com facilidade. Isso. Nesse leite e fermento eu vou acrescentar 2 ovos inteiros, tá? Uma colher de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa generosas, né, de margarina ou manteiga, né, mas na temperatura ambiente, né, não pode ficar dura. E também uma pitadinha de sal. Assim. Eu vou mexer, dar uma misturada nisso aqui, para ficar mais ou menos homogêneo, derreter um pouco a manteiga e, por último, colocar a farinha. Deixa eu ver a receita. 3.
Tava esquecendo já, memória falha, 2 colheres de sopa de óleo. Eita. Continuo misturando tudo isso aqui. Três. Agora a gente coloca a farinha, mas eu não tenho uma medida certa da farinha, né? A gente coloca uma porção bem generosa, porque essa massa vai ficar grande, né? E começa a mexer com a mão, para misturar tudo isso aqui. Enquanto ela estiver assim molinha, eu tenho que ir colocando farinha até dar o ponto. O que é o ponto? É a hora que ela desgruda das mãos e você consegue amassar. Ó, aqui ela ainda tá muito mole, tá muito líquida, não tem o que fazer, não dá pra amassar. Então, eu continuo acrescentando farinha. Essa parte é bem chatinha, porque a gente fica com as mãos sujas. E dá a impressão que não vai se livrar disso nunca. Mas, ó, ela já está ficando mais durinha. Já tá desgrudando da tigela. Mas ainda pega e gruda na mão. Então, temos que pôr mais farinha. No final eu vou ver mais ou menos quanta farinha eu usei e eu falo, mas por enquanto tá indo no olhômetro aqui. Eu acho que já tá bom de farinha, mas eu vou testando aqui mais um pouquinho. Ó, tá vendo? A minha mão, ela já solta da mão. Eu posso limpar a mão com um pouquinho de farinha. E ela já tá num ponto bom pra gente abrir em cima da mesa. Três. Então, aqui ela já tá num ponto bom pra começar a amassar. Eu jogo aqui. Três. Então, aqui ela já começa um pouco a grudar na pia, né? Então, a gente vai jogando um pouquinho de farinha. Só para ela não grudar, mas ela já tem farinha suficiente. Precisa amassar bem. Essa massa agora eu vou deixar crescer até ela dobrar de tamanho. Depois que ela dobrar de tamanho, aí é a hora de abrir. Vou abrir com o rolo e já fazer os xaromes, tá? Então, ela já está quase pronta, ó, eu já amassei bastante. A gente percebe que ela tá pronta quando ela fica bem lisinha, sem os gominhos, né, da farinha. Vou amassar mais um pouco e vou pôr para crescer. A massa tá pronta, já amassei. Coloquei um pouquinho de farinha nessa tigela. Vou deixar a massa aqui até ela dobrar de tamanho. Eu acredito que deve ficar uma meia hora. Enquanto isso, eu vou acender o forno, porque o forno aquece o ambiente e a massa precisa de um ambiente quentinho para crescer mais fácil, tá bom? Depois, na hora de abrir, eu volto.
Então, a massa já ficou aqui descansando e crescendo meia hora. E tem que cobrir para ela não pegar friagem, né? Para ela crescer, tá? Olha só o tamanho dela agora. Ela dobrou de tamanho. Agora eu vou abrir, mas não vou abrir toda de uma vez. Eu vou cortar metade e abrir a metade. Eu vou cortar essa metade. Eu preciso de um espaço grande porque ela fica grande, né, na hora de abrir. Então, por isso eu tô fazendo aqui na mesa. E essa daqui eu volto pra tigela e deixo descansando aqui. E vamos mãos à obra aqui. Espero que dê certo, né? Que fique tudo bem. Sempre passar farinha na superfície para ela não grudar. Eu pesei a farinha que sobrou e eu gastei nessa massa mais ou menos meio quilo de farinha. E a gente não tem essa marcação na receita, né? Mas agora já sabemos que é mais ou menos meio quilo de farinha. Então, eu gosto dela um pouco mais fina, né? Não gosto dela muito grossa. Eu tô achando ela pequena, mas agora é o que temos. Agora a gente tem que cortar, rechear e dobrar. Eu vou usar essa tampa de uma lata que eu tenho, mais ou menos essa medida, mas você pode usar um prato, pode usar o que você tiver aí. Mais ou menos, eu não gosto muito grande, prefiro menorzinho. Agora a gente coloca o recheio numa metade, né? Espalha o recheio. Fecha o pastelzinho. E aqui a gente tem que fechar para ele não abrir na hora que cozer, né? Então a gente dá uma dobradinha na ponta, vai levantando com o dedo. A massa ficou bem fina, não sei se vai dar muito certo.
Tem gente que fecha com o garfo, aperta as pontas do garfo. Eu gosto de fazer assim, que é o jeito que a minha mãe fazia. Espero que não abra, que dê tudo certo. Faz muitos anos que eu não faço, então tô tentando puxar pela memória, mas a memória já falha um pouco. Aí a gente põe na assadeira e depois a gente vai pincelar com o ovo. A gente vai repetir o processo, né, de cortar, rechear, colocar na assadeira, depois vai esticar o restante da massa que ficou e repetir esse processo até acabar a massa. Esses retalhos que sobram, a gente pode depois também amassar e abrir para aproveitar os retalhos, tá? Depois eu volto na hora de pincelar. Então, eu já utilizei aquela primeira metade da massa que me renderam essa quantidade aqui, né? Me rendeu essa quantidade. Agora eu bati 2 gemas sem as claras e vou pincelar nessa massa e levar ao forno. Enquanto essa massa estiver no forno, eu já vou abrir a outra e fazer os outros, né? A gente não pode até demorar muito, porque ela vai crescendo, ó. Esse aqui já deu uma crescida e periga abrir. Tem que fechar bem fechadinho para não correr o risco dele abrir no forno. E é isso, não tem segredo, agora é só pincelar e levar para o forno. E enquanto isso, eu vou abrir a outra metade da massa. Pronto, já estão todos pincelados com a gema de ovo, agora eles vão ao forno. Enquanto isso, eu vou fazer o mesmo processo com aquela outra metade da massa. Depois eu volto. Pronto, então, enquanto eu terminei de abrir a segunda massa que estava reservada, recheei, pincelei, a primeira fornada já está pronta. Parece que ficou bonitinho, né? Agora essa aqui vai pro forno e acaba. Depois é só comer. Beijo!